GP do Azerbaijão de Fórmula 1 foi para conta em 2025 e depois de duas etapas muito bem sucedidas para Max Verstappen, muitos fãs do piloto holandês estão se perguntando: será que ainda dá? Tem uma galera gritando nas redes sociais que o campeão voltou, mas a banda não toca de forma tão simples. A gente está falando aqui de Mozart e Beethoven e não de Engenheiros do Havaí ou Banda Calypso. Vamos analisar o que aconteceu com o Verstappen nas últimas duas provas, o que aconteceu com os adversários do Verstappen na Itália e no Azerbaijão e olhar para frente. Será que ainda dá para o Max Verstappen ser pentacampeão do mundo em 2025, apesar de todas as adversidades, apesar de começar atrás do campeonato, apesar de não ter o melhor carro, porque, no meu entendimento, a McLaren ainda tem o melhor carro da temporada? Vamos conversar sobre isso nos próximos 10 minutos no máximo. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre as reais possibilidades do Max Verstappen ser pentacampeão do mundo em 2025. Se você gostar do que veio aqui, dê o seu like, se inscreva, clique na sineta para o YouTube notificar você sobre novos vídeos, compartilhe os vídeos com quem gosta de Fórmula 1, entretenimento, tecnologia, enfim, das coisas que eu falo neste canal. Vamos lá. O Verstappen venceu na Itália e no Azerbaijão, que em comum são pistas de alta velocidade, longas retas, velocidade plena, baixo arrasto aerodinâmico, quase sem asa naquela Red Bull, e teve aquela piada que a galera começou a colocar nas redes sociais lá na Itália, que lá em Monza a Red Bull tirou as asas do Verstappen e bora pro jogo. Verstappen venceu com 19 segundos de vantagem, a maior vantagem do ano foi em Monza, e no Azerbaijão foram aqueles 14, 15 segundos em relação ao segundo colocado, que foi o George Russell. A gente sabe muito bem que o Verstappen não é um cabeça de bagre, que ele não desaprendeu. Muito dessas duas vitórias tem o braço do próprio Verstappen, que consegue extrair o máximo de desempenho, não só da Red Bull, mas de qualquer carro que ele põe a mão para pilotar. Vide o que ele fez lá em Nürburgring para conseguir a licença para pilotar no Inferno Verde, onde ele pega um carro com o qual ele não tem tanto hábito e tanto costume, que é o carro de Endurance, carro da WEC, e consegue colocar um tempasso para conseguir essa superlicença. Então, a gente sabe que parte do sucesso da Red Bull passa pelas mãos de Max Verstappen. Só que a gente tem que observar alguns detalhes do Azerbaijão que jogam contra e a favor a possibilidade, ou sobre a possibilidade do Verstappen ser campeão. O ponto a favor: a Red Bull melhorou. Tecnicamente, o carro está melhor. A prova disso é que o Yuki Tsunoda terminou em sexto, a melhor prova do Tsunoda na temporada, e ele ainda tinha chances de chegar ao pódio em determinado momento da corrida. Foi atrapalhado pelo trânsito, foi atrapalhado pelas disputas que ele teve que travar com o Liam Lawson, a ameaça do Lando Norris. Então, o Tsunoda teve bastante trabalho, mas ele fez uma corrida muito decente, muito justa, muito honesta no Azerbaijão. Então, a Red Bull conseguiu tecnicamente melhorar. Não só o carro, mas também o corpo, o conjunto técnico. Parece que Lohan Mekies fez um bem danado para a equipe dos energéticos. A saída do Christian Horner mostra que tem sim uma mudança de filosofia dentro da Red Bull, e alguma coisa o Verstappen também viu lá dentro. Ele que visitou a fábrica de motores da equipe nessa semana passada, deve ter visto alguma coisa que deve ter empolgado, e nesse conjunto de fatores a gente vê uma Red Bull entregando um melhor desempenho. O que joga contra a Red Bull, e esse é o meu lance que me desperta dúvidas em relação a essa melhora que a equipe teve nessas duas provas, é que o fato das próximas etapas não serem tão no estilo Red Bull de vencer. A próxima prova, que é em Singapura, que também é um circuito de rua, porém um circuito muito mais travado, sem trechos de alta velocidade, onde a tendência é que a McLaren vá melhor do que a Red Bull, porque a equipe do Zac Brown consegue sim ter um desempenho melhor nesses circuitos mais travados. É um carro mais equilibrado para desempenhar em uma pista onde as velocidades médias, a máxima potência e o baixo arrasto aerodinâmico não é algo tão relevante assim.
Então, na minha perspectiva, na minha modesta opinião, não creio que a Red Bull, por exemplo, é favorita em Singapura. Ainda mais levando em consideração também as condições climáticas, porque sempre foi a prova mais complicada da temporada em termos de temperatura. Pode não parecer, mas Singapura by Night é quente pra cacete. As mesmas regras se aplicam, por exemplo, aos GPs da Cidade do México e ao GP de Austin, no Texas. São duas provas onde a McLaren deve ter vantagem em função das condições climáticas. Não tanto em condições de pista, porque até mesmo essa questão de gestão e degradação de pneus, aparentemente a Red Bull resolveu, e também tem que levar em consideração que no Azerbaijão o desgaste de pneus foi menor do que se imaginava, mas ainda assim, o trecho de pneu duro que o Verstappen fez, e no final do trecho, antes da parada dos pits para colocar os pneus médios, ele fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida, só para garantir que ele voltaria na frente do, seja lá quem for o segundo colocado, quando ele parasse para tocar para os pneus médios, isso também mostra como que a Red Bull melhorou na gestão de pneus, que era um dos grandes calcanhares de Aquiles da equipe, e uma das grandes vantagens que a McLaren tinha em relação aos adversários. Porém, são condições diferentes. Tanto em Singapura, que é na próxima etapa, quanto no México e em Austin. Essas três provas podem acabar com as chances do Verstappen, acabar de vez, neste caso, porque matematicamente ele ainda tem chances. Por exemplo, ele diminuiu a distância para o Norris, que está na segunda posição do campeonato, para 50 pontos. E aí você soma mais 25, são 75 pontos em relação ao Piastri. Muito difícil para o Verstappen ser campeão esse ano. Muito difícil. Ele teria que contar com finais de semana consecutivos com a McLaren se atrapalhando, pelo menos 3 finais de semana, com Norris tendo problemas e Piastri tendo problemas, para que o Verstappen consiga esse título mundial. É muito difícil, mas não é impossível. O Verstappen basicamente entra na mesma regra do Norris em relação ao Piastri. Vencer 4, 5 corridas consecutivas com Verstappen na frente, Norris em segundo e Piastri em terceiro. Essa seria a melhor situação, o melhor cenário possível para que ele tenha alguma chance de conquistar o pentacampeonato em 2025. E eu só estou gravando esse vídeo porque tem os fãs do Verstappen que estão super empolgados. Tem uma galera que está ovulando nas redes sociais por conta dessa possibilidade matemática de título do piloto holandês. Particularmente, acho que não vai rolar, porque o Zac Brown e o André Stella são muito competentes. A McLaren é uma equipe hoje muito competente. Vai ser muito difícil ter 3 finais de semana consecutivos com a McLaren tendo tantos problemas com seus 2 pilotos. Mais difícil ainda é ver o Verstappen ganhando as próximas 5 etapas, mesmo com a melhora da Red Bull. Eu tenho dúvidas se essa Red Bull só acertou os carros para poder vencer em pistas de alta, como foram os casos de Monza e no Azerbaijão, ou se ela realmente melhorou, principalmente na questão de gestão de pneus, para correr em pistas mais travadas, com uma maior exigência nos freios, que é outro grande trunfo da McLaren, e com uma gestão térmica mais complexa, porque tanto em Singapura, quanto na Cidade do México, quanto em Austin, são temperaturas elevadas, e essas 3 provas, na minha opinião, são chave para qualquer pretensão de hipotética tentativa de pentacampeonato mundial do Max Verstappen. E em termos práticos, para concluir o vídeo, não acho que o Verstappen tem chance de ser campeão, e ele mesmo não acredita nisso. Acho que essa altura do campeonato, ele fez as 2 corridas que tinha que fazer, venceu as 2 provas que tinha que vencer em função das condições apresentadas e das características de pista, mas creio que nem o próprio Verstappen acredita que pode ser pentacampeão em 2025. Para mim, essa fatura está liquidada entre Piastri e Norris. A minha grande pergunta em relação aos dois, e quem sabe eu falo sobre isso mais para frente, é se o Norris ainda tem cabeça para recuperação. Eu acho que ele meio que desistiu do título mundial, e se o Piastri vai segurar a onda, porque poucas vezes a gente viu o Piastri apresentar fraqueza
e no Azerbaijão ele errou sozinho, ele mesmo admitiu isso. Então, não quero decepcionar os fãs do Verstappen, bati numa garrafa aqui, ó, tem uma garrafa tank aqui que eu uso para beber água. Não quero decepcionar os fãs do Verstappen, não quero causar frustração em ninguém, mas acho que o máximo, o último lampejo de bom desempenho ou de desempenho dominante que a Red Bull teve foram nessas 2 últimas etapas. E é isso, daqui para frente vem uma montanha de dificuldades para a equipe dos energéticos, mas tô curioso. 2 semanas vão passar um pouco devagar, eu tô curioso para ver o que essa Red Bull vai entregar lá em Singapura. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo, obrigado para quem acompanhou até aqui o vídeo e até a próxima.